Saudações desportivas Nação Azul. Esta é a rubrica Na História Com. Nesta edição, iremos ouvir a história do eterno capitão Raul Kinanga, aquele que é uma figura emblemática para o Inter de Angola. Venha comigo! Nosso craque campeão. Tá tudo bem? Obrigado. Podes cumprimentar aqueles que estão a te ver lá em casa? Bom dia a todo mundo. Bom dia. Esse estádio todo é seu, esse estádio esse estádio tudo aqui é seu. Sentes feliz com isso, né? Tinha meus 17 anos quando fui para a equipa principal e o Raul Kinanga já lá presente, nosso símbolo, capitão da equipa, muito bem recebido, né? E o Inter tem tradição de receber sempre os mais novos e ele, como dos mais velhos da equipe, como capitão, dava sempre as boas-vindas com muita cordialidade, como sempre ele foi. Falar de Raul Kinanga, eu conheci o Raul Kinanga muito antes de ser jogador do Inter, né? Porque eu fui um menino que gostava de ver futebol, porque também já jogava futebol, mas ainda não tinha prontos aquela idade em que os outros já tinham. Neste caso, por exemplo, o Mister ou o professor Raul Kinanga. Eu vi o Raul Kinanga jogando, razão pela qual eu vou dizer que ele é o número 10 de todos os tempos, até agora é o número 10 de todos os tempos do Interclube e o grande capitão que passou neste clube. O Raul Kinanga foi sempre um líder da equipa, pese embora não era muito falador, muito pausado, ele silencioso, mas falava muito. Não sei se dá para entender isso. Aquelas pessoas que falam muito e não falam nada, ele não falava muito e falava, entre aspas, tudo bem direcionado. Foi sempre um exemplo como homem, como atleta, e foi bom ter jogado com ele. É bem verdade que Raul Kinanga, depois fui apanhar o Raul Kinanga na minha fase, quando eu ingressei ao Interclube. Cheguei ao Interclube com 14 anos, na idade de juvenis, porque havia necessidade, né, de eu jogar num local onde era mais próximo da minha residência, a residência dos meus pais, bem dizer. Foi assim que eu fui parar no Interclube, como jogador do Interclube, e mais tarde o Raul Kinanga passou a ser meu treinador no escalão de sênior. Para quem não sabe, que fique sabendo que o Raul Kinanga foi meu treinador nos sêniors aqui no Inter. Obrigado, Inter, mais uma vez. Eu sou Maitucuro David, eu sou primo do Raul Kinanga, o grande capitão que passou aqui no Inter Clube. Já falar um pouco da vida dele. Eu acompanhei muito quando ele foi treinador, e ele deu tudo na vida dele aqui no Interclube. No momento que o Inter estava baixo, o presidente sempre chamava para vir levantar o Inter. Eu posso aumentar algo que muita gente estava a esquecer, que além de ser o grande jogador do Inter, ele foi também um grande treinador. Raul Kinanga, falar desse astro, razão pela qual
lhe foi atribuído, foi honrado com esse campo, aqui onde nós estamos. A pessoa que não compreendia o Raul Kinanga, então é porque o problema estava com ele, porque é uma pessoa de trato fácil, é uma pessoa muito educada, respeitou sempre os outros, respeitou sempre o seu próximo, razão pela qual o Raul Kinanga é recordado em todos os momentos que se fala também do Interclube. Raul Kinanga foi meu treinador, eu sou amigo dele, ele é meu amigo, até hoje nos demos muito bem e naquilo que eu sei também foi amigos dos meus colegas, na qual ele foi o treinador. Nós tínhamos um grupo que um ou outro, né, porque aquilo era um grupo social e também respeito a opinião dos outros, tenho que respeitar, mas Raul Kinanga, quem o tratasse mal, eu digo mesmo que o problema estava com ele, estava com a pessoa que ele tratava mal ou que ele trata mal. Mas Raul Kinanga, em termos de caráter, personalidade, é uma pessoa top. Como primo, o Raul Kinanga é uma boa pessoa para nós e para toda a família. E ele sempre, eu costumo dizer que ele é muito exigente nas coisas. Aquilo que ele quer, tem que fazer. É muito humilde, brincalhão, não era extrovertido, né? Mas na dele fazia sempre sentir aquela cordialidade. Eu lembro muito que a primeira vez que eu comi fumba foi na casa dele, ele convidou-me e gostei muito, né? Tendo em conta as suas tradições, e agora acaba por ser até um prato muito em voga na nossa sociedade. Quer dizer, e na vida dele como treinador, eu também participava aqui. Onde o Inter andava a jogar aqui em Luanda, eu sempre esteve presente. Porque eu acompanhava Pati, chegava do Toca lá, e eu risquei o Muçulmano. E o André que jogava a ponta de lança aqui também. Eles são uma grande família que nós conhecemos aqui no Inter. Bem, o Raul pegava-se muito comigo e o Langa. Isto é uma realidade, porque há aí coisas que nós aprendemos também com o Raul. Nós já tínhamos o jeito, né? Mas ele foi nos dando estoque, porque o Raul era de uma qualidade enorme. O Raul fazia, enquanto jogador, fazia passes em trivela, rematava muito bem fora da área com os dois pés. E ele, quando encontrava um jogador, principalmente eu bebi muito dele, porque eu tinha algumas coisas que lhe parecia, mas ele mais, né? Eu não me comparo com ele em nada, nem os outros jogadores, mas eu tenho que lhe agradecer, professor Raul, muito obrigado por tudo aquilo que você fez por nós, por mim e pelos outros colegas, porque nós éramos eu jogava meio direito, mas para quem não sabe, muitas vezes também joguei a médio central e era a posição às vezes que ele fazia e ele estava sempre atrás de nós, né? Eu tenho que fazer assim, aqui, assim, ali. E pronto, nós fomos acatando, eu acima de tudo, porque eu sei que ele fazia muito bem aquela posição. Sempre também fui fã dele, enquanto jogador e capitão deste Interclube. Eu não tinha como dizer a um mais velho, sobretudo o meu professor, o professor está errado, né? E eu é que estava certo, mas não era isso. Razão pela qual também fiz muitos goles fora da área, e eram coisas que ele sempre exigia de mim e do Langa. E demais colegas que tinham aquela qualidade, que jogavam naquela zona de remate e surpreender o guarda-redes. Sempre disse, Cacharamba, sempre que tiver a sair de um drible, tenta chutar. Sempre que tiver a sair de um drible, tenta chutar.
Prontos, eu fui fazendo, algumas vezes fiz golo, nas outras vezes não, mas realmente bebi muito desse senhor. Na verdade, Raul Kinanga é um pai sempre presente. Apesar do estado em que ele se encontra, nunca deixou faltar nada, deu-nos de tudo um pouco. E eu não tenho do que reclamar dele. Deu-me habitação, deu-me sempre de vestir. E a educação que hoje eu tenho foi tudo graças a ele. Então posso dizer que ele é um pai presente, apesar de tudo. Hoje em dia a gente vive por causa do Interclube. O Interclube praticamente dá-nos de tudo um pouco. Não posso dizer que o Interclube deixa faltar alguma coisa, até porque o papá sempre colocou o Interclube acima de tudo. Inclusive até já nos deu berro por estar falando mal do clube, mas o Interclube nunca posso dizer mal deles. E não só como também estão sempre presentes para ajudar quando a gente precisa de alguma coisa. O Raul Kinanga recebemos-lo aqui na altura ainda CPPA no ano de 1997 ou 8. Fomos fazer um torneio, o CPA foi fazer um torneio à província do Ige e trouxemos o treinador, falecido treinador Sr. Silva, então contactou-lhe e veio aqui pelo CPA. Foi assim que o Raul Kinanga ficou no CPA. O Raul Kinanga é um senhor que foi grande jogador, homem humilde, honesto, mas nas lides futebolísticas era muito disciplinado. Aliás, eu e outros, eu fiz dupla com ele, eu era capitão dele de equipe, mas ele não era o meu subcapitão. Meu subcapitão na altura era o falecido Sr. Roque, mas ele era um jogador que fazia dupla comigo na linha média. Era um grande jogador, boa pessoa. Aliás, boa pessoa está conosco ainda. Tivemos muitas partidas de futebol juntos, mas me recordo num dos jogos em que a nossa equipe ganhamos o campeonato, não o campeonato, a taça militar nacional, primeira taça nacional militar, no campo dos Coqueiros, em que vencemos a antiga equipa da Marinha de Guerra. Eu, aliás, já tinha dito isso ao senhor interlocutor, que tínhamos ganho e a taça tinha sido entregue pelo ex-ministro da Defesa, falecido Carreira. Foi um jogo difícil, mas depois tivemos outros, contra o 1º de agosto, num dos jogos que nós perdemos 5-2 e outro que nós ganhamos 3-0, vários jogos. Num torneio Taça de Angola, contra a equipa dos perdidos, estávamos a perder 2-0 nos Coqueiros, faltavam 3 minutos. Neste tempo curto, a equipa do CPA virou o resultado. Ganhamos a equipa do Bairro Popular, os perdidos, por 3-2. O verdadeiro craque é aquele que trabalha mesmo muito. É aquele que tem que trabalhar, tem que ir buscar. São casos raros que aparecem aquelas coisas já da nascença, né? Nós nascemos sempre com algum dom, mas depois temos que trabalhar. E o Raul era aquele que trabalhava sempre muito, até como já frisei há pouco, um exemplo até no trabalho, sempre disponível que os treinadores orientassem. Se nós, mais novos, achássemos algo que não fosse bom, estaríamos disponíveis para conversar com ele e ele orientava. Por isso mesmo que ele depois até teve uma carreira também como treinador. Por si só, o exemplo foi dando sequência. A convivência com Raul Kinanga era muito fácil. Ele, não falando muito,
sempre no seu cantinho. As pessoas naturalmente puxavam por ele e ele, com uma personalidade própria, falava o quanto basta e apreciando todo um assunto, e tinha sempre aquele sorriso de alguém introvertido. Ele ria mais para ele, não mais para o grupo. É próprio de uma característica que ele sempre teve. E era de louvar e era um orgulho estar sempre perto dele nos nossos tempos livres. Como amigo é que ele disse, boa pessoa, um bom senhor, compreensível, muito calmo, muito educado, muito disciplinado. Era muito meu amigo, aliás, é muito meu amigo, não obstante ele não está aqui conosco no Interclube, mas às vezes recordo-me dele e pronto, sinto um bocado mal, porque conforme aquilo que lhe aconteceu aqui no Interclube, essas doenças que aí, AVC, isso não só a mim, mas muita gente que gosta dele. Eu fui nomeado na altura pela direção do nosso clube, do Interclube, como treinador principal no ano 1993, e eu achei que ele tinha que fazer parte da nossa equipa, tinha que ser um adjunto. Foi assim que ele foi um adjunto, chamei, falei com a nossa direção e ele foi um adjunto. Continuamos, depois viram outras pessoas, mas ele, e nunca me esquecer um pormenor, se, pronto, está aí o se, não fosse essa doença que ele contraiu, que apareceu, creio que ele seria um dos melhores treinadores de Angola. Era muito estudioso, muito inteligente, enfim, não encontro até palavras para decifrar, mas que ele era grande treinador, foi grande treinador. Porque o Raul, neste momento, ele ouve, mas não fala. Neste momento é que está a começar a falar um bocadito, mas eu tenho estado com ele e outras pessoas também, nossas amigas, às vezes na casa dele, mas já há 5 meses que não vou à casa dele. Íamos à casa dele, conversar um bocadito, relembrar aquilo nossos tempos, como jogadores, como jovens, porque naquela altura éramos jovens, tínhamos 20, ele é bom menor, né? Eu tinha 26 anos, ele tinha 23, 22 anos. Tenta recordar daqueles tempos, quando fazíamos aquelas nossas viagens de Luanda a Benguela, Luanda a Wish, enfim, boas recordações. Mas neste momento ele tem estado a recuperar e creio que vamos arranjar um dia para poder trocar impressões. É aquilo que eu disse, que digo, não obstante ele estar doente, mas eu vejo a preocupação, fugindo um bocado, a preocupação da nossa direção do Interclube, na pessoa do Sr. Presidente, querer homenageá-lo. E é bom. As homenagens têm que ser feitas das pessoas quando estão vivas. E isto é um bom princípio. Hoje é o Raul, amanhã é outra pessoa, porque aqui passaram muitas pessoas, muitos bons jogadores, não só do futebol, mas das outras modalidades, como judo, basquetebol, handebol, por aí. É bom, é bom. Primeiro, aconselhava esses garotos, agora garotos, a posteriores mais velhos, primeiro, para além do futebol, primeiro estudarem, não descurarem os estudos, estudarem mesmo. É difícil treinar e estudar, porque às vezes tem que treinar e tal, mas quer dizer, mas tem que estudar. Tem que ser profissional, mas tem que estudar. Daí é como o Raul, nós estudamos, só que depois, né, aquela idade já não dava, mas o Raul sempre continuou a estudar. Nosso apelo é dizer esses nossos garotos, do futebol, do handebol, do basquetebol, para não pararem de estudar.
Porque o futebol, eu digo futebol, às vezes futebol só demora meia hora. Uma pessoa contraiu uma lesão, como tem o Raul, contraiu essa doença, tem. A sorte é que ele estudou, está integrado no Ministério do Interior e está bem entregue. Principalmente não descurarem a sua formação acadêmica. Costuma-se dizer que primeiro vem a escola, segundo a escola e em terceiro também vem a escola. E é fundamental porque um jogador com formação vai assimilar mais fácil os ensinamentos. No caso concreto do Raul Kinanga, notava-se que era formado, tinha habilitações aceitáveis, e tinha uma formação muito além, por isso é que ele mais facilmente aceitava, compreendia as orientações dos treinadores e depois deu a sequência como tal. Há que estudar, formar-se e que nessa vida muito sacrifício, nunca ninguém pensa que tudo será dado de mãos beijadas. Se não sofreres no momento dos treinos, nunca vais conseguir sorrir no final dos jogos. É sempre disponível, é o nosso clube de coração desde pequenino, né? E há que dizer uma coisa, acho que não disse. Eu tive a felicidade de jogar com o Raul Kinanga. Tive a felicidade de, quando ele deixou, passei a ser capitão em alguns jogos do Inter. Tive a felicidade, entre aspas, porque o Raul Kinanga em muitos momentos foi o bombeiro da nossa equipa principal. Quando o Raul Kinanga optou por outros caminhos, em outras equipas, ele foi cedido esta possibilidade. Eu também ter tido a sorte de, em alguns momentos, ter sido um bombeiro, entre aspas, né? Tudo em prol do nosso Interclube, né? E nós estamos disponíveis porque der e vier, porque o Inter é mesmo nosso. Sentimos, amamos e força Nação Azul. Obrigado mais uma vez, eu queria deixar uma mensagem só de agradecimento, que o vosso apoio nos faz bem na família e não deixa de fazer isso. Era só isso que eu queria falar. A ideia do torneio Raul Kinanga surgiu a partir do momento que nós criamos o campo Raul Kinanga. E a ideia surge porque pretendemos eternizar o nosso lendário capitão, o nosso grande atleta Raul Kinanga e o grande contributo que ele deu para o desenvolvimento do futebol no nosso clube. Muito especialmente na parte de formação, ele foi um técnico. Depois de terminar a sua carreira enquanto futebolista, um técnico que dedicou-se bastante à formação, à promoção dos jovens no nosso clube. Muitos dos nossos talentos passaram por ele e foi ele que os projetou. Portanto, em reconhecimento de todo esse trabalho, nós queríamos organizar esse torneio de jovens, de garotos, que possam também valorizar aquilo que foi o trabalho do nosso eterno capitão Raul Kinanga. Foi um grande jogador, um jogador exemplar, um exímio executante da bola, que nos deixou grandes memórias, grandes recordações. Aliás, todos que o viram a jogar não esquecem daqueles momentos de alegria, aqueles momentos emocionantes que ele nos brindou. Enquanto técnico, sempre trabalhou no sentido de manter o Interclube a alto nível e sempre teve ao dispor do Interclube. Há momentos em que nós o emprestávamos para outros clubes, para treinar outros clubes, no Girabola, teve um excelente desempenho, esteve conosco em vários momentos na nossa equipe, esteve na formação, projetou muitos jogadores nossos. É um técnico de mão cheia, que podemos nos orgulhar e que deu um grande contributo no surgimento de talentos, não só no Interclube, mas como nas agremiações em que ele passou a título de empréstimo e sempre onde ele passou também
esteve o coração sempre virado para o Interclube, a pensar sempre no Interclube, a pensar jogadores para o Interclube, a pensar na formação do Interclube. Foi uma pessoa que esteve sempre ligada ao nosso clube. É uma pessoa que devemos todos nos orgulhar do trabalho que ele desenvolveu em prol da Nação Azul. Nós pretendemos envolver os miúdos do Rocha Pinto na atividade esportiva, descobrimos talentos aqui a nível dos jovens, das crianças do Rocha Pinto e, portanto, esse é o nosso grande objetivo, procurarmos os talentos que estão adormecidos aqui na nossa comunidade do Rocha Pinto. E o grande objetivo é também vermos esses miúdos cada vez mais a praticar desporto e a estudarem. Por isso é que os prémios que nós vamos proporcionar a esses jovens são kits escolares, porque nós queremos estabelecer uma ligação, um link entre o desporto e a escola, e o ensino, a educação. Nós queremos que os nossos jovens no Rocha Pinto sejam bons estudantes, tenham condições também para irem à escola. Às vezes nós temos crianças muito carentes que não têm possibilidade de adquirir material escolar e aqui tem uma oportunidade de poder, o mínimo que seja, terem algum expediente para poderem ir à escola e poderem sentir-se reconfortados também com esse material que nós vamos proporcionar a esses jovens que participarem desse torneio e serão chamariz para que outros venham também. Não, que os pais afluam aqui ao 22 de junho ao campo Raul Kinanga para que assistam os jogos, que assistam também os seus filhos, acompanhem os talentos dos seus filhos e sintam-se também como partícipes desse grande movimento desportivo, mas também um momento de incentivo ao estudo, que pensem também que o Interclube está com a comunidade do Rocha Pinto, que o Interclube quer ver que os jovens, que as crianças se dediquem à escola, se dediquem ao ensino, que esse é o nosso grande objetivo, é termos homens do amanhã, homens formados, homens educados, homens em construção, homens que saibam escrever, saibam ler e que possam contribuir significativamente para o desenvolvimento da nossa cidade. Raul Kinanga, você é um homem nosso, um homem que muito contribuiu para o desenvolvimento do desporto e do futebol em especial no Interclube, mas também em toda Angola, de Cabinda do Cunene. Você passou por vários clubes a título de empréstimo pelo Interclube e deu o seu melhor. E sempre com muito profissionalismo, muita dedicação, muito empenho. É aquele profissional que todos nós gostaríamos de ter. É um homem com quem se podia contar. É um profissional de mão cheia. É um profissional que orgulha a todos. Nós, o Interclube, nos envergamos a si, aos seus feitos, aquilo que sempre fez e representou a Nação Azul. O Interclube está consigo, Raul Kinanga. É com essa história brilhante do nosso grande capitão Raul Kinanga que encerramos a edição de hoje da rubrica Na História Com. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações e não se esqueça de pôr o like, porque nós vamos continuar do outro lado. Estamos juntos!